Boa tarde. Estamos iniciando mais uma reunião pública aqui no SELEC, a reunião do domingo, com muita alegria, saudando a todos aqui presentes, lembrando que não estamos aqui por acaso, estamos realmente porque é preciso. Muitas vezes a gente até pensa, domingo não tenho o que fazer, vou dar um pulinho no SELEC. Mas é preciso estar aqui hoje. Aí por isso pedimos a todos que aproveitem com a máxima objetividade possível as informações, prestando bem atenção, buscando colher as melhores informações, os melhores frutos que serão oferecidos hoje à noite. E, de um modo geral, pedimos a todos para não prejudicar o próximo, nosso próximo, que vai estar bem interessado, que a gente desligue os celulares ou coloque no silencioso, bem como evitar puxar conversas paralelas durante a reunião, que às vezes aquele nosso próximo, que a gente precisa amar, está tão interessado, o assunto está caindo tão bem sobre ele está encontrando um norte para muitos problemas que está vivendo, aí a gente catuca para falar um assunto que não tem nada a ver com a reunião, ou fazer um comentário que não tem nada a ver com a reunião e tira ele da concentração. E a nossa missão, a nossa busca é conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos ter esse cuidado durante a reunião. Hoje nós estamos compondo a mesa, hoje temos Cristiana Stanford. Eu estou na direção, Cordeiro, trabalhador da casa, temos Sônia, que fará a prece inicial, trabalhadora da casa, e temos Graça, que fará a prece final. Mas hoje, a partir de hoje, o SELEC começa a apoiar um trabalho que vem sendo realizado com o objetivo de tratarmos de assuntos relacionados à vida, a dificuldade exatamente do viver e colocar a vida em plena atividade. Estamos na terceira semana espírita em defesa da vida, que vai de 24 de novembro, começou ontem, a 1º de dezembro, próximo sábado. É uma realização do Instituto Vida, tem o apoio da Federação Espírita Pernambucana, da AME e do CEE, Comissão Estadual de Espiritismo. E o objetivo é exatamente colocar os centros espíritas nesta corrente do bem. Então, estamos hoje tratando de um tema importantíssimo para esta reflexão, que é o suicídio. Amanhã, a pena de morte. Na próxima quarta, vamos estar exatamente com o aborto. E na próxima sexta, com Hinaldo Neri, eutanásia. Então, durante a semana, vamos falar exatamente do suicídio, pena de morte, aborto, eutanásia. 4 temas que interferem de forma feroz no transcorrer da vida humana. E que precisamos refletir muito sobre esse tema para agir com muito equilíbrio e consciência quando essa possibilidade assim se mostrar, em todos os sentidos, seja como personagem
principal, foco, seja como personagem secundário que pode auxiliar e socorrer aquele que está na situação. Então, essa última semana do SELEC vamos tratar exatamente desses temas. E hoje, o suicídio, na visão espírita com cristiana. Aí só renovo os pedidos que foram feitos e agradecendo também já a colaboração de todos dentro da linha de conduta durante a reunião que solicitamos. E passamos agora a palavra para a Sônia, que fará a prece inicial. Elevemos nosso pensamento ao Pai Maior e roguemos da espiritualidade amiga que nos assiste neste momento e dos nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, que eles nos auxiliem para entendermos o que aqui será dito e aplicarmos na nossa vida lá fora. Vamos fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. Não nos deixa cair em tentações, mas nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos ensinando sempre a orar, sem esquecermos o trabalho. De dar, sem olhar a quem. De servir, sem perguntar até quando. De semear o bem aonde nos encontrarmos. De reconhecer que seremos verdadeiramente felizes quando cumprirmos os desígnios de nossas vidas, aonde e como queiras. Em tua paz, em teu amor, passamos a palavra ao nosso irmão para dar por iniciados os trabalhos da tarde e noite de hoje. Com esta prece, iniciamos a nossa reunião pública, passando a palavra para a Cristiana. Boa tarde a todos. É sempre com muita alegria que a gente vem a essa casa de oração e de trabalho, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E na tarde de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema do suicídio, que hoje vem alarmando o mundo pelo índice que vem crescendo assustadoramente, inclusive em crianças, adolescentes e até idosos. E a gente fica se questionando o porquê. E quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós compreendemos que diante do processo de transição que hoje a Terra passa, é um processo um pouco natural acontecer alguns desequilíbrios psicológicos, porque nós vamos começar a nos encontrar conosco mesmo. E quando esse encontro ocorre, muitas vezes nos chama a atenção e alguns não gostam muito do que se encontra. E no momento das dificuldades maiores, não visualizam uma saída diferente e optam por essa saída, que a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer, que é apenas um equívoco daquele que vai em busca de uma solução, achando que suicidando-se vai resolver todos os seus problemas. E a doutrina dos espíritos vem nos alertar de que não é assim. Porque se nós somos espíritos imortais, o suicídio é a retirada do corpo físico, mas o espírito permanece vivo. Então você não resolve o seu problema, apenas adia a solução dele. E aí as causas, elas podem ser mistas, que podem levar uma pessoa ao pensamento ou à ideação suicida. Que são as causas biológicas, as psicológicas ou psíquicas, as sociodemográficas e as espirituais. Como assim? Bom, na parte biológica, quando nós estudamos a doutrina, lá no livro
Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz, André Luiz nos traz o esclarecimento em relação à questão de quando nós vamos reencarnar, quais os contextos que nós precisamos para podermos assumir esse corpo físico. Então, nós precisamos do gameta masculino, que é a contribuição dos nossos pais, né? Do gameta feminino, que é a contribuição da nossa mãe. E um terceiro elemento que os cientistas não têm ainda comum acordo, mas que os espíritos nos esclarecem, que é a parte do perispírito, que traz todo o somatório que aquele espírito teve das encarnações anteriores. Então, quando nós reencarnamos, quando um dos nossos pais tem algum distúrbio, seja psíquico ou orgânico, nós trazemos impregnado nas nossas células do DNA 35% de chance de também desenvolver aquele distúrbio ou aquela doença. Se ambos os nossos pais tiverem este problema, nós passamos de 35% para 75% de chance de desencadear aquela dificuldade. Mas imaginemos nós se dentro do nosso perispírito, no DNA perispirítico, a gente também traz aquele mesmo pendor. Então, naturalmente, essa proporção chega a quase 100%, porque nós temos a tendência do pai, da mãe e soma-se com a nossa. Então, a gente vê que isso pode trazer uma certa dificuldade, mas os espíritos também nos esclarecem que trazer a tendência não significa que a gente vá desenvolver, porque nós precisamos, para desenvolver algo, ter o fator desencadeante, que ele é ativado através de um gatilho. E esse gatilho pode ocorrer ou não. Tá certo? Então, a gente pode ter, dentro do nosso DNA, a predisposição, mas não necessariamente desenvolver. E isso se dá com doenças orgânicas, isso se dá com a parte psicossomática também. Tá certo? A parte psicológica, que é quando nós trazemos em nós e estamos com alguma dificuldade e, às vezes, a gente começa a pensar que a solução para resolver a dificuldade é que, se a gente extinguir a vida, a gente acaba com o problema. Tá certo? E aí isso vai se somando dentro da pessoa. E a gente vai ver que tem fases para isso. A sociodemográfica, que é natural, quando você está dentro de um meio que lhe faz ter a tendência àquilo. Então, no contexto social, as dificuldades que aquele ser passa pode trazer a ele esta vontade, esse desejo. E a parte espiritual, que é quando, somado a tudo isso, a gente ainda encontra a nossa afinidade com espíritos que pensam dentro dessa mesma linha. De que forma? Bom, nós estudamos na doutrina dos espíritos e sabemos que, de acordo com os nossos pensamentos, nós atraímos os espíritos que vão estar ao nosso derredor. Então, serão espíritos não tão bons ou melhores, de acordo com a nossa sucessiva condição de pensamento. Então, se a gente só pensa em coisa ruim, é natural que a gente vá atrair para próximo de nós espíritos que só vão pensar coisas ruins. Mas a doutrina nos chama a começar a vigiar os nossos pensamentos. Estudar, pensar coisas positivas, mudar os nossos pensamentos. E quando a gente ora, a gente sintoniza com os nossos guias e mentores. Então, por isso, que não é por acaso, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulozinho lá, todo dedicado para orar e vigiar, pedir e obter. Porque à medida em que nós vamos acumulando em nossa conduta pensamentos melhores, nós vamos atrair nossos irmãos espíritos superiores. Então, dentro dessa tendência, quando você começa a pensar em suicídio, é natural que você vá atrair para próximo de você espíritos que possam pensar
semelhante. Então, aquele pensamento e aquela vontade vai começando a ficar mais intenso, porque não é mais só você, mas aquele espírito que está próximo que começa a estimular você a pensar naquilo. Por isso que quando nós identificarmos alguém já com alguma tendência ou com alguns pensamentos, é importante nós começarmos a buscar auxílio. E o grande ajuda que nós podemos dar é buscar o tratamento psicológico. E aí a gente tem que quebrar um certo tabu, porque algumas pessoas, principalmente no Nordeste, a gente tem um certo preconceito em relação à questão de tratamento psicológico, e muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou porque eu não sou doido. E aí a gente tem que lembrar que não é porque você é doido que vai para um psicólogo ou para um psiquiatra. É para você não ficar, é diferente. Porque eles, quando nós temos algum problema nos ossos, a gente procura um ortopedista. Quando estamos com problema no coração, a gente procura um cardiologista. O problema nos rins, a gente vai para um especialista renal. Então, por que nós temos tanta dificuldade de buscar o psicólogo e o psiquiatra, que foram pessoas que estudaram para trabalhar e nos auxiliar de acordo com a nossa mente? Então, eles são profissionais que estão totalmente capacitados para nos auxiliar. Então, a gente indica que quando alguém está com esses pensamentos, o ideal é que, somado ao apoio e à ajuda que a Casa Espírita oferece, ele também procure um profissional que possa lhe auxiliar. Por que a gente diz psiquiatra? Porque quando a pessoa está num processo depressivo mais profundo e um pensamento suicida mais recorrente, ou já fez uma tentativa, o psiquiatra é o único que pode passar a medicação que possa auxiliar aquele ser a sair daquela condição. O psicólogo ele vai ajudar através do tratamento psicológico, mas a medicação o psicólogo não pode passar. Então, tem que ser realmente um psiquiatra e ele tem que entender o contexto da situação para que ele possa passar a medicação adequada. Tá certo? Que não é para que a pessoa fique dependente, mas é para auxiliar ele a sair daquele processo. Depois, ele vai tirando a medicação e vive tranquilamente. Tá certo? Então, a gente traz isso para a gente ter uma ideia de como essas coisas começam a se processar em nós. Aí, lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí os espíritos trazem para nós a seguinte resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Aí a gente pode se perguntar, como assim? Será que isso não está tão forte, tão pesado dizer uma coisa assim? E aí, quando a gente vai refletir a respeito dessa resposta, a gente começa a pensar, efeito da ociosidade. Que ociosidade é essa que os espíritos estão nos falando? Se eu conheço médicos que estão tentando o suicídio, se eu conheço pessoas que estão hoje no auge de sua profissão, tão ocupado e tenta o suicídio, essa pessoa é muito ocupada. Como é que é a ociosidade? Mas essa ociosidade que os espíritos nos trazem é a ociosidade do trabalho no bem. Porque quando você se ocupa com o outro, você olha o outro, você começa a perceber que você tem problemas, mas o outro também tem. E quando a gente se depara, muitas vezes, com as dificuldades que outras pessoas passam, às vezes a gente tem até vergonha das nossas dificuldades. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas passando por situações mais difíceis do que a que a gente está passando, e aquela pessoa está ali sorrindo, está feliz, está trabalhando, está fazendo as coisas, não está na situação que a gente se encontra.
Mas precisamos entender que cada pessoa tem a sua condição de passar pelas suas dificuldades. E quando a gente estuda a doutrina, a gente entende que não é dado a ninguém fardo maior do que ele possa carregar. Mas não é a dificuldade que você passa que é o quê da questão, mas é como você trabalha a dificuldade que você está passando. Porque não existe ninguém no mundo que não passe por nenhum tipo de dificuldade em algum momento da vida. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja uma dificuldade de relacionamento familiar, seja uma dificuldade no trabalho, seja uma dificuldade na escola, na faculdade, aonde for. Às vezes até dentro do próprio centro espírita. Tem momentos em que a pessoa passa por dificuldade quando está no trabalho, por não estar se entendendo bem com um outro colega, sei lá, qualquer que seja essa dificuldade. Então, os espíritos vêm nos chamar a atenção para olharmos essa outra ociosidade. Porque você se ocupa muitas vezes demais com as coisas materiais e esquece de olhar a coisa espiritual. Porque hoje nós estamos sendo sempre chamados muito a olhar o ter e esquecer de olhar o ser. E aí eu só sou bem recebido naquele ambiente, principalmente tem muitas situações que levam isso em relação à questão dos jovens, que é quando eu vou para aquele ambiente, mas aí se eu não tiver com as roupas que aquele grupinho utiliza, ou com a marca daquele celular ou daquela roupa que o grupo tem, eu já não sou tão bem recebido quanto eu seria se eu tivesse aquilo. E aí eu passo a querer e a pressionar a família, porque eu tenho que estar para ser bem recebido naquele outro grupo. Então, isso tem sido algo que tem angustiado muito os jovens e as crianças. E a gente tem que ter cuidado com isso. A falta de fé, por quê? Porque o que é que Kardec nos diz? Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em qualquer época da humanidade. Mas nós ainda não entendemos a fé. Porque a gente acha que fé é acreditar. E acreditar é algo que hoje eu acredito, amanhã eu posso desacreditar. Mas a fé não. A fé é eu ter a certeza, a convicção de que é assim. Aí pode vir qualquer situação e eu sei que aquilo vai passar. Como Chico dizia, tudo na vida passa. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim também passa. Mas é necessário nós termos a fé e a paciência de poder esperar as coisas se processarem no tempo que podem acontecer e não no nosso. Só que hoje a cultura do imediatismo, de que tudo tem que ser para agora, tem que ser nesse minuto. E a falsa ideia de que eu conheço tudo porque num clique de um celular eu entro no Google e eu pergunto e eu tenho uma informação instantânea, faz com que a gente pense que a gente sabe mais do que de fato a gente sabe. E quando a gente se depara percebendo que esse saber não é nosso, isso também tem trazido muitas dificuldades em relação às nossas convivências e às nossas relações. Tá certo? E a saciedade mesmo do ser. Porque no momento em que você começa a perceber isso, você começa a se sentir vazio. E aquilo que te preencheu? O que é que te preenche de fato? Porque, segundo os estudiosos, eles dizem, até aquele que rouba 1 milhão, a satisfação desse roubo de 1 milhão, ele se dá minutos. Daqui a pouco ele já não está mais satisfeito, ele quer mais 1 milhão. E depois ele quer mais um. Porque ele nunca vai se sentir satisfeito, porque não é o valor que ele consegue que vai satisfazer. Porque não é o ter que satisfaz a gente, mas o ser. É quando a gente se completa.
Porque até do ter, a gente precisa ter alguém para partilhar, para mostrar que tem, para agradar de alguma forma. Porque nós somos seres de relação, de convívio. Nós não fomos criados para vivermos isolados. O ser humano, quando fica isolado, ele não consegue viver. Por isso que a gente tem que buscar sempre a busca da causa do mestre, para que a gente possa se preencher cada vez mais desse ser que ele vem nos chamar a trabalhar em nós. E aí Kardec, como ele nunca ficava com uma pergunta só, ele segue perguntando assim, na questão 944, tem o homem o direito de dispor da vida? E aí os espíritos dizem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. Aí quando ele diz assim, suicídio voluntário, aí Kardec disse, gente, e como assim, suicídio voluntário? Mas não é todo suicídio, ele não é voluntário? Não é sempre voluntário ele? E aí os espíritos dizem, não. O louco que se mata não sabe o que está fazendo. E aí quando ele diz isso, ele fala daquele que é diagnosticado de fato como louco. Porque num momento de insanidade geral, ele vai e comete suicídio. Mas ele não tem a consciência daquilo que ele está fazendo. Então, os espíritos nos esclarecem que, neste caso, há um atenuante. Porque ele não tem a consciência completa daquilo que ele estava realizando. Tá certo? E aí, na questão 952, Kardec já continua o seu questionamento. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Olha a pergunta. Ele é bem firme quando ele questiona. Ele sabia que aquilo ia apressar o fim dele. Mas é suicídio? Pode ser considerado suicídio? Quando ele questiona isso, a gente lembra. Essa questão vem remontar a gente à situação de André Luiz. Vocês lembram do livro Nosso Lar, do filme? André Luiz, quando estava lá nos umbrais, ele estava sendo acicatado pelos espíritos infelizes, chamando ele de suicida. Estão lembrados desse fato? E ele dizia assim, mas eu não sou suicida, eu morri de câncer. Você não está vendo? Eu adoeci, eu não me matei. Mas, quando André Luiz é recolhido para Nosso Lar, e ele está em condições de ser esclarecido, e ele pergunta a Líasis por que aqueles espíritos estavam o chamando de suicida se ele não havia se matado, aí ele agora é esclarecido. Quando ele recebe a informação de que, por ser médico e ter o conhecimento de que a bebida, o excesso de gordura de determinados alimentos que ele tinha o costume de consumir prejudicavam o seu organismo, e ele sabia que isso prejudicava ele, mas mesmo assim ele permanecia utilizando, fazia com que ele pudesse ser considerado suicida indireto. Oi? Existe isso? Existe. Então, tudo aquilo que a gente faz, que sabe que prejudica o nosso organismo, mas a gente permanece fazendo, é uma forma de se matar indiretamente. É como se fosse assim, a gente compra um carro novo, ele vem com um tanque que dá 45 litros, mais 5 litros de combustível reserva, 50 litros no total. Quando a gente sai com aquele carro, com o tanque completo, se ele fizer 10 km com 1 litro, a gente vai rodar 500 km numa boa, não vai? Vai. Mas, se eu pegar aquele tanque de combustível e fizer microfuros nele todinho, e encher o tanque e sair, eu vou rodar os mesmos 500 km com aqueles 50 litros que eu botei? Não.
Porque assim que eu terminar de abastecer, ele já vai começar a vazar, não vai? Então, a quantidade de quilômetros que eu vou rodar com aquele carro não vai ser o mesmo. Porque eu fui lá e prejudiquei o meu próprio tanque de combustível. Assim é o quanto de energia que nós recebemos da espiritualidade quando reencarnamos. Nós recebemos um quanto de energia para uma vida de, digamos, 75 anos, 80 anos. E aí, durante nossa vivência, a gente vai utilizando-se de alimentos, de bebidas, de cigarro, de consumo de qualquer tipo de entorpecente, e que a gente vai fustigando o nosso organismo. E aquele quanto de energia, a gente vai fazendo os furinhos nele, e ele vai se desgastando mais. Então, aqueles 75 anos, 80 anos que a gente iria ter de vida, a gente vai reduzir de acordo com a nossa condição equivocada de uso da nossa energia. Então, é assim que a gente diminui o nosso tempo de vida e, de uma certa forma, a gente é considerado suicídio indireto. E aí os espíritos, eles respondem que isso é um suicídio moral, porque não percebe que, esse caso, o homem é duplamente responsável. Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas de esquecimento de Deus. Por que ele diz isso? Porque se você sabe que aquilo é prejudicial para você, por que você faz? O que é que está te levando a fazer aquilo? Inconscientemente, é uma forma de você querer diminuir o seu tempo de vida. Você não está consciente, muitas vezes, do que está fazendo. E aí a gente fala aqui, pessoas que têm diabetes, e quando ninguém da família está vendo, vai lá e come o doce escondido na geladeira. Ele não está enganando a ninguém, está enganando a si mesmo. Porque quem não pode consumir o açúcar é ele, não é os outros da família. Então, são coisas que a gente vai fazendo e que a gente, não, mas é só um pouquinho, não vai fazer. A gente vai criando desculpas. E essas desculpas vão prejudicando a nossa própria vida. Tá certo? Então, aí é quando, lá no Céu e Inferno, ele vem reforçar essa mesma informação. Se o suicídio pode ser indireto. Porque ele diz que não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também em tudo que a gente faz que tem um conhecimento de causa e que a gente sabe que vai prejudicar e apressa o fim das nossas forças físicas. Então, a gente começa a perceber que a coisa é mais apertada do que a gente imaginava, né? E aí, quando a gente fala em relação à questão do suicídio, a gente tem que lembrar que o pensamento suicida, ele cria em nós um campo mental de vibração densa. E é esse campo mental de vibração densa que vai atrair para próximo de nós aqueles espíritos que têm aquela mesma afinidade. Por isso que existe lá o livro de Ivone do Amaral Pereira, que ela traz informações sobre o Vale do Suicida. Por quê? Não é que sempre vai ocorrer a aproximação dos seres que pensam semelhante. Nós, quando adentramos em algum ambiente, nós vamos olhar e procurar um local que mais agrada a gente. E quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, as pessoas que a gente gosta de se relacionar são pessoas que têm gostos semelhantes, é natural. Então, eu gosto de falar de carro, então eu vou conversar com pessoas que gostam de falar de carro. Aquele outro já gosta de falar de jogo, então ele vai procurar pessoas que falam de jogo. A outra gosta de falar de filme. E assim a gente vai se moldando e se aproximando daqueles que têm a mesma sintonia que nós, porque têm os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, as mesmas vontades. Então, se eu bebo, eu vou procurar para sair comigo, para ir para o bar beber, quem não bebe? Não. Porque aquela pessoa que não bebe vai ficar, fulano, para. Fulano, tu já está ficando meio alto. Diminui aí. E eu não quero, porque eu bebo e eu quero uma pessoa para me acompanhar na bebida. Então, eu vou chamar quem para ir para o bar comigo? Quem bebe. Aí aquela pessoa vai comigo e a gente vai passar, vai ser uma noite maravilhosa. Por quê? Porque eu gosto e ele gosta.
Aí, se no meio tiver o que fuma e ninguém fuma, aquele que fuma, o pessoal vai começar a reclamar. Fulano, não, cara, não liga teu cigarro agora não acende não, porque vai incomodar. Aí ele sai. Quando ele está lá do lado de fora, daqui a pouco chega outro. E aí vai ficar junto quem? Quem fuma. E que gosta do cigarro. Fica tudo junto. Se é assim aqui, no mundo espiritual não é diferente, gente. Porque o que muda é só a vestimenta do corpo. Somente. Aqui a gente tem o corpo e na espiritualidade o corpo já não existe. É só o perispírito. Tá certo? Então essa ideação suicida, ela começa dessa forma. Com a tendência suicida, nós temos 3 estágios que normalmente se passa. A ideação, a intenção suicida e os planos de suicídio. E isso, ele pode se dar lentamente, como pode se dar de uma forma mais rápida, tá certo? E aí eu peço licença para relatar uma situação pessoal, que não é nada que a gente tenha que se vangloriar ou achar bonito, mas coisas que a gente traz como informação para alertar a gente mesmo em relação às situações. Bom, quando eu era adolescente, eu tinha algumas dificuldades de relacionamento com a minha mãe. E essas dificuldades começaram a se tornar muito complicadas. Então, a nossa relação já não era muito boa. E eu estava num relacionamento com uma pessoa que eu estava gostando muito dela, mas comecei a perceber que não tinha mais condições de ficar. E eu precisava acabar aquela relação. E quando eu relatei para minha mãe que eu tinha acabado, que eu não ia mais ficar, e aí começou a confusão, porque ela disse, não, você está fazendo isso só para me acicatar, é só porque agora eu gosto do rapaz. Não, mãe, não é. E eu não queria dizer o motivo real para ela. Bom, começou-se as confusões, e aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu não aguento mais não, isso não. Eu acho que tudo seria um mar de rosas nessa casa se eu não existisse. Tem 3 irmãos mais velhos, eu sou gêmea, tenho minha irmã gêmea, ela é a filhinha querida da mamãe, mamãe se realiza com ela, eu não existindo, vai ser a família perfeita. Então aquilo começou a assomar-se em mim, o pensamento de que se eu não existisse, para a família tudo era melhor. E aí foi quando, coincidentemente, que não existem coincidências, um amigo da escola, que normalmente na escola o pessoal, quando passava por alguma dificuldade, sempre me procurava para conversar. E não foi diferente com esse amigo. E ele veio angustiado conversar comigo porque o seu cunhado havia tentado suicídio. E a família inteira achava que tinha sido um acidente, mas ele sabia que não, porque o rapaz tinha conversado com ele antes de fazer o que tinha se predisposto a fazer. E aí ele, na segunda-feira, quando eu cheguei, ele estava angustiado, disse, Cristiano, eu passei agonia ontem querendo falar contigo e hoje eu preciso conversar contigo. Eu disse, oxa, diga o que foi. Aí ele relata, com minúcias de detalhes, a situação do rapaz, o plano de suicídio do rapaz e o que ele realizou. E aí, claro, a espiritualidade, que já estava, a plebe rude traiçoeira já estava perto, né? Veio na minha mente, rapaz, plano perfeito. Ideia maravilhosa, vai ser assim que eu vou fazer. Vai todo mundo pensar que foi um acidente e eu resolvo o problema. Que maravilha. E aí eu comecei a me programar de quando eu iria fazer isso. E aí resolvi, me organizei, para dali a 3 semanas era o dia. E fui me organizando, deixei uma cartinha num caderno em casa, já dizendo o motivo, tudinho e tal. Fui me organizando e aquele era o dia. Segunda-feira, saísse da escola, era o dia perfeito para resolver a situação. Acabei o relacionamento no domingo à noite e na segunda cheguei na escola assim, feliz, contente da vida, porque hoje vai ser o dia que eu vou resolver todos os problemas. Na época, eu não era espírita. Toda a família católica. E aí, quando eu cheguei na escola, nós tínhamos uma colega de turma que ela era da Umbanda. E quando chegou na hora do intervalo, ela olhou para mim e disse assim, Cristiana,
ela tinha uma preta velha que acompanhava ela, chamada Vovó Luísa. E olhou para mim e disse assim, Vovó Luísa disse que precisa falar com você. E ela disse que se não conseguir uma sala, ela vai baixar aqui no meio de todo mundo. Eu não quero passar essa vergonha. E aí eu disse, não, vamos lá, vamos ver. Aí eu disse, não, diga a ela que depois, quando a gente sair da escola, aí resolve. Ela disse, não. Ela disse que não pode esperar o fim da aula. Eu estava tranquila, porque eu não tinha comentado com ninguém. Nem minha irmã gêmea sabia, o plano todo estava sendo realizado por mim, sozinha, não tinha falado com absolutamente ninguém a respeito do assunto. Eu disse, bom, não tem como ninguém saber, não deve ser nada demais. Vamos lá. Falamos com a psicopedagoga do colégio e ela disse, olha, tudo bem, eu deixo desde que eu fique na sala. Aí o espírito disse, diga que não tem problema não, ela não vai se lembrar de nada mesmo. Então, nós fomos para essa sala, eu, minha irmã gêmea, essa colega, mais outras 3 amigas e a psicopedagoga. E aí, quando nós chegamos lá, que a entidade espiritual começou a se comunicar através da nossa irmã, ela botou o dedo no meu rosto e só não me chamou de santa. E aí, o que foi assim primordial dentro de toda a conversa, porque iniciamos umas 10 horas, 10h30 da manhã, e veio terminar essa conversa da quase 1h da tarde. Foi quando ela olhou para mim e disse assim, você está pensando que você vai fazer o quê, mocinha? Você está pensando que você vai tirar novamente a sua vida por causa da mulher de saia? Vai tirar novamente a sua vida por causa da mulher de saia. Ou seja, suicida do passado. Já vinha com uma tendência suicida do passado. E aí ela disse, eu estou aqui para impedir isso. E aí conversou, e dali eu comecei a chorar, e passei, eu pedi perdão, disse que não ia mais fazer. Enfim, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei, dali daquela segunda-feira até a quinta-feira, eu não comia. Eu só fazia chorar de dia e de noite. Não comia e nem bebia nada. Na quinta-feira eu desmaiei, fui internada. E fiz um tratamento e tal. E depois esse pensamento, graças a Deus, nunca mais, né, me deixei levar por esse pensamento. Mas precisei chegar a este ponto para que eu pudesse ser auxiliada. E muitas vezes a espiritualidade nos auxilia e a gente não é capaz de enxergar. Mas eu trago isso como alerta porque quando a gente chega a relatar situações de suicídio com detalhes, a gente não sabe o que está no íntimo do ser daquele que está ouvindo. E você termina se tornando corresponsável se aquela pessoa pegar aquela sua ideia e realizar. Então, eu trago uma experiência pessoal que não é nada que eu me sinta honrosa pelo que ocorreu, né? Mas como um alerta mesmo. Porque, do mesmo jeito que ocorreu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Tá certo? Então, a gente traz como um alerta mesmo. Então, a ideia, a intenção já tinha e o plano veio através da informação que veio do colega. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. E aí a Organização Mundial de Saúde traz para a gente assim, alguns alertas também para a gente começar a perceber algumas coisas. Alguns mitos e verdades que as pessoas dizem e não sabem o que estão dizendo. Como, por exemplo, as pessoas dizem assim, o suicida quer morrer. Isso é um engano. O suicida ele não quer morrer, ele quer parar de sofrer, é diferente. Ele não está mais suportando aquela dor que ele está passando. E ele quer tentar sanar aquela dor. E ele acha que sanar a dor é tirar da própria vida, que não é. E a gente alerta porque o Espiritismo nos adverte que o corpo de carne ele perece, mas o espírito vive. E aí eu lembro que o que é que acontece? Aquela dor que você está sentindo, ela passa a se tornar um tormento. Porque além da dor que você estava sentindo, você vai perceber que não findou
e ainda vai começar a ver aqueles que você ama sofrer pelo ato que você cometeu. Então você troca uma dor por um tormento. E o espírito, muitas vezes, ele se olha e diz assim, como assim? Mas eu não acabei com minha vida? Por que eu ainda estou aqui? E a gente recebe muito isso nas reuniões mediúnicas. Eu lembro de um jovem que cometeu suicídio o ano passado, e ele filmou o ato. E aí, em reunião mediúnica, ele, quando vem e se comunica, ele diz, isso é um absurdo, mal havia acontecido, e quando eu me vi ao lado do corpo, já tinham roubado meu tênis, já tinham levado meu celular, as pessoas nem respeitam mais esse momento. E aí a gente vai fazer a doutrinação e orientar aquele espírito que está consciente de que ele tentou e que não conseguiu, e agora? E aí a gente vai para a doutrinação e mostrar, olha, meu irmão, realmente você pensou que você ia resolver o seu problema, mas você está vendo agora que você não resolveu. E agora o que é que eu faço? Bom, agora você só tem uma forma de resolver, voltar para o corpo de carne. Como é que eu faço? Bom, aí os espíritos superiores vão ter que te ajudar. Então você precisa ser auxiliado, ser amparado. Esqueça seu celular, seu tênis, porque você não vai mais usar ele. Então agora a gente vai ter que buscar um apoio, uma ajuda da espiritualidade, vamos fazer uma prece. Quando o espírito chega com a consciência. Mas muitas vezes ele não está com a consciência. Ele está perturbado. Em alguns casos, o espírito fica retroalimentando a situação do suicídio na mente. E isso é muito ruim, porque ele passa a sofrer novamente tudo o que aconteceu. Quando ele tem um pingo de lucidez, aí volta aquele pensamento de novo. Por isso que a gente deve sempre buscar orar por aqueles que nós soubemos que cometeu suicídio. Porque são espíritos que precisam de muita oração. Muita oração. Tá certo? Então, às vezes, os mitos e verdades que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente é um alerta. Então, quando ele diz assim, ó, quem pensa em suicídio sempre parece deprimido. Esqueça que isso não é uma verdade. Tá certo? Às vezes a pessoa está aqui rindo, alegre, brincando, mas está pensando em suicídio. Que foi um caso de um outro jovem que a gente conhece também, que ele estava noivo, tinham acabado de comprar o apartamento, de montar o apartamento, casamento marcado, tudo organizado. Eles tinham chegado em casa para comemorar, pegou uma champanhe, ele, o pai e a noiva, abriu a champanhe, ele tomou um gole, deu um beijo no pai, disse que o amava, deu um beijo na noiva, disse que a amava e que eles perdoassem ele, e cometeu suicídio. E a noiva e o pai até hoje ficam numa perturbação porque não entendem o que levou, porque ele nunca chegou a falar absolutamente nada do que tinha levado ele ou de que ele tinha alguma ideia. Então, às vezes, a gente pensa que é só quando a pessoa está deprimida, mas não é não, viu? Tem que ter muito cuidado. Então, quem ameaça se suicidar não vai se suicidar. Também é um engano. Quando a pessoa começa a dizer, era melhor mesmo que eu morresse, eu vou morrer, alerta vermelho. Porque é um pedido de socorro. Quem ameaça é porque está querendo chamar a atenção daqueles que estão próximos. E aí a gente tem que estar alerta. Buscar um apoio psicológico para lidar com a situação. Porque a gente também tem um caso da mãe de uma amiga que vivia ameaçando suicidar-se, e aí elas, na discussão, a jovem olhou e disse, que nada, tu fica só, isso é só para chamar a atenção da gente, porque se você quisesse mesmo, fazia isso, isso e isso e isso. É mesmo, né? Aí ela saiu e fez exatamente o que a filha falou. E aí a perturbação se instalou na família, porque a própria menina autoculpa, né, de ter incentivado e dado a ideia para que ela fizesse, e ela fez. E ela é, querendo ou não, corresponsável com aquela ação que a própria mãe teve, porque estava perturbada e ela incentivou. A gente não deve, em momento nenhum, dar ideia de como a pessoa pode realizar. Não. Não, meu amigo, não pense nisso. Busca uma ajuda, porque a gente não deve incentivar as pessoas a esse ato. Tá certo?
o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Também não é. Esses alertas dessas coisas que a pessoa diz, que eu só faço prejudicar a família, eu não sirvo para nada mesmo, eu já não sirvo mais para nada, eu só trago problema, era melhor que eu não existisse, já é um alerta. Então, presta atenção, porque às vezes a pessoa diz e a gente pensa que é da boca para fora e não é. Aquela pessoa já está pensando em fazer alguma bobagem, certo? Falar sobre suicídio pode dar ideia de suicídio à pessoa. Isso também é um mito. Você só dá a ideia se a pessoa já estiver com aquele pensamento, tá certo? A gente também não pode criar um tabu e não falar sobre o assunto, porque hoje é algo que a gente precisa estar sempre atento aos alertas que existem, tá certo? Então, a gente busca como contexto social de proteção para essas pessoas o apoio dos familiares e amigos e de outros relacionamentos que sejam significativos podem ajudar essa pessoa que está pensando em cometer suicídio, tá certo? Algumas crenças religiosas, buscar, porque não é só no espiritismo que a pessoa pode buscar ajuda, é na religiosidade que a pessoa tiver, tá certo? Porque a gente não pode impor a pessoa a ser espírita para que ele possa ser ajudado. Não. Se a pessoa está passando por aquela dificuldade e ela tem uma religiosidade, a gente tem que respeitar a religiosidade da pessoa e auxiliar dentro da medida do possível. Nós que somos espíritas, buscamos na casa espírita o apoio através da desobsessão, o trabalho de vibração à distância. Então, se aquela pessoa não é espírita, a gente pode trazer o nome dela para se fazer orações, se buscar auxiliar à distância, e ela vai buscar o apoio psicológico, psiquiátrico e o apoio da religiosidade que ela pertencer, tá certo? Culturas étnicas, envolvimento na comunidade, que aí é aquele trabalho social que sempre é muito bom, envolver uma pessoa que esteja passando por essa dificuldade, para que ela possa ver as dificuldades dos outros e aquilo ali, ela começar a perceber, principalmente aquelas pessoas que dizem assim, eu não sirvo para nada. Aí você leva uma pessoa dessa que diz que não serve para nada, para uma creche, com não sei quantas crianças, que precisa cortar unha, pentear cabelo, cuidar. E aí ela passa uma tarde cuidando das crianças, e aquelas crianças são bem carentes, aí abraça, beija. Ela vai começar a perceber que, poxa, tá, pelo menos para aqui eu estou servindo. Aí vai um dia, vai 2, vai 3... né? Na casa de idosos, ajudar diversas formas. A campanha do quilo, a pessoa pode vir na casa auxiliar na campanha do quilo. O quê? É porque o fio tá... Vamos ver se agora ele melhora. Que ele tem hora que ele fica... Então, esses trabalhos voluntários fazem com que aquela pessoa comece a parar de olhar para si, apenas olhar para a sua dor e começar a ver que há outras coisas que podem ser realizadas, tá certo? A integração social, trabalho, lazer, porque a pessoa não pode parar a vida, ela tem que continuar seguindo a sua vida. Então, a gente tem que apoiar dentro da medida do possível essas pessoas a continuarem dentro do processo, tá certo? E o acesso a serviços e cuidados de saúde mental, que é aquilo que a gente já falou. Psicólogos, psiquiatras, para apoiar essas pessoas a seguirem e passarem por esse processo. E na casa espírita, o que é que a gente pode fazer por essas pessoas? Como a gente já falou, fazer o tratamento desobsessivo, porque se houver um apoio de alguma entidade espiritual que esteja próxima àquela pessoa, incentivando aquele processo, a gente vai trazer aquela pessoa para a casa espírita, para que aquele espírito que está próximo também possa ser auxiliado. Então, faz-se o tratamento de desobsessão com aquela pessoa, tá certo? A gente pode água fluidificada, o passe magnético, a reunião pública, que é o maior processo desobsessivo que existe, é essa reunião pública, gente, que é a reunião de esclarecimento, que é onde a pessoa vai conhecer o Evangelho de Jesus, vai começar a identificar as suas más inclinações, começar a trabalhar elas em si, para modificar o ser.
Porque é só através da modificação moral do ser que nós vamos conseguir trabalhar em nós as nossas imperfeições. Porque todos nós temos dificuldades na vida. Ninguém passa delas sem dificuldade. Mas como nós vamos trabalhar essas dificuldades é que vai ser o que da questão. Então a dor, segundo o Evangelho, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E eu antigamente pensava assim, rapaz, então eu não quero ser eleita não, porque esse negócio de sentir dor não é uma coisa muito boa não, né? Porque quando a dor bate na nossa porta, o sofrimento vem, e eles muitas vezes são dilacerantes mesmo. A gente olha e a gente respira e diz assim, meu Deus, será que eu vou conseguir passar por isso? Tem dificuldades que a gente passa na vida que a gente olha e diz, rapaz, o negócio agora apertou. Tem horas que eu olho para cima e digo assim, Senhor, você encontrou aí em cima tudo que não presta de uma mulher chamada Cristiana e está achando que todo ele sou eu. Tem mais Cristiana no mundo, viu? Pode botar para as outras também, porque tem hora que a gente para assim e diz, Senhor, tu me elegeu mesmo para Cristo, né? Porque a gente para e diz, meu Deus do céu, mal sai de uma dificuldade, entra em outra. E aí a gente tem que lembrar que quando Deus nos confia no pouco e a gente passa por esse pouco, Ele vai começar a nos confiar um pouquinho mais. E a gente vai ter que ter força para passar esse pouquinho mais. Porque tudo que nós passamos na vida são construções próprias. Tudo fomos nós que realizamos num passado próximo ou longínquo. Porque o resultado da nossa vida é exatamente das nossas ações. E a gente, quando começa a compreender isso, a gente começa a perceber que se a gente quer algo melhor, a gente tem que começar a plantar hoje essa semente do melhor, para que mais na frente a gente possa colher essa sementezinha melhorada. Mas se ela ainda não está tão melhorada, é porque a gente agora está colhendo aquilo que a gente plantou no passado. Porque Deus não dá fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar. Então a gente passa exatamente por aquilo que a gente precisa passar. Então, se nós estivermos passando por alguma dificuldade na família ou conosco mesmo, com esses pensamentos, vamos buscar ajuda. Procure uma pessoa que você possa confiar. Converse com essa pessoa. Não tenha vergonha. Peça ajuda. Porque não é vergonhoso pedir. Pedir ajuda. Porque a gente está na casa espírita, a gente também tem momentos que a gente passa por dificuldade. Há momentos da gente ajudar e há momentos da gente ser ajudado. Ninguém é tão bom que nunca precise de ajuda. E ninguém é tão ruim que não possa ajudar em algum momento ou outro. Todos nós haverá o momento de estarmos de um lado e de estarmos do outro. E a gente precisa ter humildade de reconhecer quando nós estamos passando pelo momento de pedir ajuda. Então, buscar o apoio incondicional da casa espírita, dos familiares e de um psicólogo ou um psiquiatra, para que a gente possa passar por essa fase e podermos vencer. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós, hoje, agora e sempre. Agradecemos a Cristiana pelas informações e precisamos buscar cada vez mais informações a esse respeito, refletir sobre o que ela passou, aprofundar, exatamente nos prepararmos para não passar pela situação, como eu disse no princípio, do ator principal, aquele que pode cometer, e principalmente para diante daqueles que podem fazer isto e são nossos próximos, que possamos ter as condições e o equilíbrio, a tranquilidade de ajudar. Voltamos a agradecer a Cristiana pela abertura aqui no Select da terceira Semana Espírita em Defesa da Vida. Como eu disse, vai de 24/11 a 1
do 12. Então, os temas desta semana aqui no Select serão exatamente relacionados, temas polêmicos, mas relacionados à defesa da vida. Amanhã vamos ter Alexandre Salsa falando sobre a pena de morte. Aproveitando todo esse clima que foi desenvolvido a partir das informações de Cristiana, vamos elevar o pensamento a Deus, todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Eu lembro que após a prece, o passe será individual. Vamos elevar o pensamento, todo esse grupo aqui reunido, encarnados e desencarnados, e vamos ouvir a prece de encerramento da reunião com nossa amiga Graça. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em coisas boas, na luz, na misericórdia de Deus. Estamos aqui hoje, a mesa reunida, nós aqui encarnados, ouvindo, né? Tivemos essa oportunidade, e também os desencarnados aqui presentes. Então temos pessoas que já vivenciaram de uma forma ou de outra essa temática. Então, Mestre Jesus, Maria de Nazaré, que faz esse trabalho acompanhando aqueles que fizeram essa opção, né, pelo suicídio, e ela resgata esses espíritos que já estão prontos para essa passagem para um outro lugar. A espiritualidade amiga aqui presente e nossos anjos guardiães. Então, Mestre Jesus, nós te pedimos para aqueles espíritos que estão aqui presentes e aqueles que não estão, que precisam de oração, porque esse é o que nós podemos fazer por eles. E pedimos também para as famílias que já passaram por essa situação, né? que tiveram uma escolha dessa em relação aos seus entes queridos. Que essas pessoas, mães, pais, irmãos, amigos, cultivem a alegria, a fé, e façam a opção por prosseguir no trabalho e na caridade. Porque só assim elas próprias poderão seguir essa caminhada e também poderão estar ajudando os seus entes queridos, os seus amigos, na espiritualidade, através da oração e através do trabalho. Um agradecimento especial a Maria de Nazaré, que segue com sua equipe trabalhando em prol desses espíritos. Que nós sigamos para as nossas casas e nessa semana consigamos tirar um tempinho, pequeno que seja, para fazermos uma prece especial para esses espíritos. Vamos em paz e assim seja durante essa semana todo o nosso percurso. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta reunião, reforçando estas colocações feitas, emitindo pensamento de vibração positiva por todos estes irmãos. Nós concluímos a reunião na tarde e noite de hoje.